Estamos de volta e agora que a nossa pele está devidamente hidratada e preparada, vamos para a etapa que a maioria das mulheres consideram a mais difícil, a uniformização dessa pele. Sabe aquela sensação de comprar uma base na loja e que ela fica linda, maravilhosa, mas quando você chega em casa ela fica ou muito branca ou alaranjada e você sente que aquele tom não é o subtom da sua pele? Hoje isso vai acabar. Base não é máscara e a primeira coisa que eu quero que vocês anotem é que a base serve para uniformizar o tom da sua pele e não mudar a sua cor. E depois da base, vamos falar também do corretivo, que não serve apenas para esconder olheiras que o sono não resolveu. Vamos falar também dos pontos de iluminação e do efeito lifting que ele traz para o rosto. E para essa etapa, eu quero que vocês deixem aí perto de vocês o pincel Kabuki ou língua de gato. Esse daqui é o pincel Kabuki, ele tem as cerdas um pouco mais firmes, e esse daqui é o pincel língua de gato. Olha como ele é fininho, por isso ele é chamado língua de gato. Ou também a esponjinha, já deixem ela úmida. Eu vou começar mostrando como eu testo a cor da base diretamente na minha pele. E spoiler, não é na mão e nem no pulso. Então preparem as esponjinhas que a gente vai começar a uniformizar essa nossa tela. Eu vou pegar um pouquinho da minha base no meu dedo e eu vou passar aqui, ó, no meu rosto, descendo para o meu pescoço. Essa base, ela tem que sumir entre o meu rosto e o meu pescoço. Ele não pode ter aquele contraste de cor, aquele subtom de cor. Tá vendo? Ó, como ela já sumiu aqui, entre o meu rosto e o meu pescoço, vocês não veem uma linha, nem uma marcação, nem cor diferente aqui nessa região. Eu quero que vocês olhem para a veia de vocês. Se as veias de vocês forem roxa ou azuladas, elas tendem a um tom mais frio. Se elas forem verde, elas tendem para um tom mais quente. E eu quero que vocês já deixem a esponjinha de vocês úmidas, porque a gente vai começar agora a uniformizar essa pele. Você pode começar aplicando a base direto com a esponjinha, ou você pode vir também com o pincel língua de gato ou pincel kabuki, passando no rosto e depois só bem dando acabamento com a esponja. Eu gosto mais de vir aplicando com o pincel e depois dando acabamento com a esponjinha. Eu vou ficar olhando um pouquinho aqui para baixo, porque eu tô olhando para um espelho, tá? Porque olhando aqui para a câmera às vezes muda um pouco. Então, se eu estiver olhando aqui para baixo, é porque eu tô olhando para o espelho. Então, vamos começar a aplicação. Ó, eu sempre começo aplicando aqui assim, ó, nas bochechas, tá vendo? Ó. Parece que esse tom aqui vai ficar bem mais claro no meu rosto, mas calma, porque a gente ainda vai dar uniformidade para esse rosto. E a maioria das bases, depois que ela seca, né? Ela fica no tom exato da sua pele. Aqui no centro, ó, passo assim com o pincel. Eu gosto de passar com o pincel porque a gente já penteia os pelinhos do rosto, né? Eu tenho bastante pelinho no meu rosto, então eu já deixo eles todos assim para baixo, ó. Todos uniformes. E depois eu só venho dando batidinhas, dando acabamento aqui. Feito isso, vou vir com a minha esponjinha já úmida, dando batidinhas para dar o acabamento final na nossa pele. E não esqueçam também de passar no pescoço. É muito importante que vocês façam essa etapa para não ficar uma linha aqui, uma divisão de subtom. E se você for usar o cabelo preso, é importante que você também dê umas batidinhas aqui na orelha e nessa parte de trás aqui do pescoço, para não ficar nenhuma marcação, nenhuma linha ali dividida sobre o subtom da sua pele. Tá dando uma leve impressão de que meu rosto tá um pouquinho mais claro que o meu colo, que o meu ombro, mas é por conta da iluminação. Vocês podem ver, ó, que a cor fundiu bem aqui no meu pescoço, tá vendo? Não tem uma divisão de subtom, de cores, então essa cor está ideal pro meu tom de pele. Agora que a nossa pele está uniforme, vamos para o corretivo, que é um erro comum que eu vejo muito, é as pessoas fazendo aquele triângulo enorme, que além de desperdiçar o produto, deixa um olhar mais cansado e pesado. Ao invés de a gente pintar toda essa olheira, a gente vai aplicar o produto apenas em pontos estratégicos, que é no cantinho interno, aonde a olheira costuma ser mais profunda e mais escura, e no cantinho externo, subindo em direção às têmporas. Você vai abaixar o seu olhar e você vai olhar para cima e vai aplicar. Um aqui no cantinho interno e outro aqui no cantinho externo. Tá vendo? Não precisa acúmulo de produto e nem desperdiçar o produto. Do outro lado, a mesma coisa. Ó, desse jeito aqui. Voltem com a esponjinha úmida e vamos dando batidinhas. E o segredo é manter o produto onde ele foi aplicado, sem trazer muito para fora do rosto ou para o centro do rosto. Desse jeito aqui, ó. Vai dando batidinha somente aonde o produto foi aplicado. Ó. Se você quiser dar aquele efeito mais profissional, você pode aplicar também um pouquinho de corretivo no centro da testa,
bem aqui na pontinha do nariz e no arco do cupido aqui, ó, bem em cima da boca também. Eu apliquei um pouquinho para vocês verem também como isso traz dimensão para o rosto. Eu vou esfumar aqui junto com vocês. Uma dica de ouro também para vocês. Se vocês sentirem que nesse meio tempo começou a marcar alguma linha aqui embaixo, alguma ruguinha, volta com a esponjinha e vem dando batidinhas para tirar o acúmulo de produto. Se vocês selarem a pele de vocês assim, vai marcar as ruguinhas o dia todo e vai ficar com a linha de expressões aqui bem evidente. Agora que a nossa pele está viçosa, linda e corrigida, nós temos um produto molhado no rosto e precisamos selar. Se a gente não fizer essa etapa, qualquer toque vai tirar a nossa base do lugar. Mas calma, que selar a pele não significa que ela vai ficar opaca e sem vida. Isso serve para ajudar a manter a maquiagem no lugar e ajudar o blush e o corretivo a deslizarem melhor. Existem dois tipos de pó. O pó compacto e o pó translúcido. O pó translúcido, ele é bem fininho e é ideal para selar abaixo dos olhos, porque ele não adiciona cor e não adiciona textura. E é ótimo também para quem quer fazer fotos e vídeos. O pó compacto, ele tem mais cobertura e é ideal para carregar na bolsa e fazer retoques durante o dia. Mas tomem cuidado com a primeira aplicação ou a sua pele pode craquelar. Vou vir com a minha esponjinha de veludo, tá? Essa daqui não é esponjinha de aplicar base, não é aquela esponjinha que a gente umedeceu. Essa daqui é uma esponjinha para aplicar pó. Vou vir com ela. Ela tem esse formato, ó, de triângulo, que ela se encaixa super bem aqui nessa região abaixo dos olhos. E eu vou selar o meu rosto com o nosso pó translúcido, que é aquele mais fininho que eu mostrei pra vocês. Vou pegar o produto assim, ó, apertando a esponjinha no pó. Vou bater assim um pouquinho aqui pra tirar o excesso. E vou vir aplicando nessa região, olhando pra cima também, ó. Eu vou olhar aqui pro meu espelho, porque eu tô olhando só na câmera aqui, não tô conseguindo ver. Ó, vamos vir selando aqui a parte dos olhos. Desse jeito que eu tô fazendo. Você vai apertar a esponjinha assim, ó, que é pro produto selar bem aqui nas nossas linhas de expressões, pra não ficar nem uma ruguinha e nem um acúmulo de produto. E você pode selar o rosto todo com esse pó translúcido, tá? Depois a gente vai vir varrendo com o pó compacto. Não esqueçam de selar também o pescoço, onde a gente também passou base, na orelha também, aonde você aplicou a base, onde você tem produto molhado, você precisa selar. Agora, para varrer todo esse pó do meu rosto, eu vou pegar esse pincel mais fofão que eu tenho. Então, vocês precisam usar um pincel bem fofo, um pincel assim, ó, com as cerdas bem molinha, porque senão você vai acabar carimbando o seu rosto se você usar o pincel com as cerdas muito duras. Vou vir com o meu pó compacto. Esse daqui eu vou passar bem pouquinho. Se você tiver a pele madura, não precisa aplicar muito pó. Somente para varrer mesmo aquele restinho de pó que ficou no seu rosto. Eu vou dando batidinhas assim, ó, bem pouquinho. E vou tirar o excesso, ó, assim. Somente isso. E vou vir varrendo esse excesso de pó que ficou no meu rosto. Com a mão bem leve. Não precisa pressionar o pincel. Não precisa esfregar o pincel. É somente varrendo, ó. Como se você estivesse varrendo mesmo o seu rosto. E com a mão bem leve. Quanto mais perto do pincel, das cerdas do pincel você pegar, mais pesada a sua mão vai ficar. Quanto mais longe, mais aqui no final, mais leve você vai ter a sua mão, ó, para deslizar melhor o pincel. Agora que selamos o nosso rosto, vocês podem perceber que ele ficou uma cor só, né? É porque a base, ela apaga as sombras do nosso rosto. O contorno serve para devolver essas cores e deixar o nosso rosto mais natural. Mas aonde aplicar para não errar a altura do contorno? Vocês vão imaginar uma linha da altura aqui, ó, do começo da sua orelha até o cantinho da sua boca. Mas atenção, vocês vão parar, ó, 2 dedinhos antes de chegar aqui na linha da sua boca, tá? Então, a gente vai fazer o contorno somente até aqui, ó.
sempre respeitando esse espaço de 2 dedos. Se você descer muito com esse contorno, vai parecer que o seu rosto ele tá caído. E a gente tá querendo o efeito lifting, que é aquele efeito de rosto mais levantado. Então, você vai vir sempre, ó, esfumando ele pra cima. Assim, ó, com a mão bem leve também. E sempre respeitando a regra dos 2 dedos, tá? O contorno, ele é muito pessoal. Se você tem uma testa ali um pouquinho maior e você quer diminuir um pouco essa testa, você vai passar o contorno também aqui acima da sua testa. Mas se você já tiver uma testa pequenininha, não precisa passar, porque senão você vai diminuir o seu rosto. Eu vou passar para vocês verem como que aplica, se vocês tiverem esse problema de testa um pouquinho grande. Vocês vão pegar também um pouquinho do contorno e vocês vão vir aplicando para cima, tá? Não aplica esse contorno para os lados e nem para baixo. É sempre jogando para cima, na direção do cabelo, tá? Desse jeito aqui que eu tô fazendo com vocês, ó. Nas mandíbulas também. Se você quiser afinar mais o seu queixo, deixar aquele queixo, né, mais harmonizado, você pode também vir aplicando aqui nessa região. E essa região é a única que você vai vir jogando para baixo, porque se você vir com esse contorno para cima, você vai diminuir o seu rosto. Então, ó, colocou aqui, ó, na nossa linha aqui da mandíbula, você vem jogando para baixo. Gosto também de passar um pouquinho no meu nariz para ficar mais harmônico, mas se vocês não quiserem passar, não precisa, é opcional, tá bom? Igual eu falei, o contorno ele é muito pessoal. Você só vai passar onde você quer harmonizar o seu rosto, onde você quer trazer sombra para o seu rosto, tá bom? Então eu vou passar assim com o mesmo pincel. Aí o que que eu faço nessa hora? Eu só dou uma apertadinha nele assim, ó, para ele ficar mais fino e encaixar bem aqui, ó, no cantinho do meu nariz. Aí eu vou vir aplicando assim, ó, primeiro eu vou dando batidinhas assim com ele, ó, dos 2 lados. E depois eu solto ele e venho só dando uma varridinha assim, ó. Eu gosto de trazer um pouquinho assim também, ó, pra cima do olho, pra ficar aquele efeito bem levantado, sabe? Gosto de passar um pouquinho aqui assim também, ó, só com o restinho mesmo de produto que tá no pincel. Que é pra dar aquela arrebitadinha no nariz, sabe? E aí eu venho esfumando, ó. Bem pouquinho, pouca coisa, assim, é só pra trazer a sombra natural que tem no seu rosto. E conforme a gente passou a base, ele apagou. Agora é a vez do blush, e o blush é o que vai trazer a saúde para o seu rosto. E vamos lembrar de aplicar mesclando ele junto com o contorno, para não ficar nenhuma linha marcada e nem divisão entre blush e contorno. Sorriam para o espelho dessa maneira, e aonde as maçãs saltarem, é ali que começa a aplicação do seu blush. Mas lembre-se de vir trazendo ele para as têmporas, para não ficar aquele efeito chinelada ou redondo aqui no seu rosto, tipo a Filó. Eu vou vir aplicando junto com vocês, ó. Sorri bem de levinho, nem aquela risada pra marcar, pra, sabe? Não, é uma risadinha bem tímida, assim, pra ver aonde começa. E aí, ó, você vem trazendo para as têmporas e já esfumando junto com o contorno pra ficar uma coisa só e parecer que é, assim, a sua pele. Do outro lado também a mesma coisa. E vocês podem reparar que eu já vou encontrando ele junto com o contorno aqui pra não ficar nenhuma marcação. Eles precisam mesclar. Sem você perceber, tipo, o que é contorno e o que é blush. Dessa maneira. Veja como o nosso rosto já mudou. Temos cor, temos profundidade e temos estruturas. Agora vamos finalizar com a parte que eu mais gosto, que é a parte do glow, a parte do iluminador. E eu vou ensinar vocês a aplicarem de uma forma que não pareça que seu rosto está oleoso e que nem destaquem os seus poros. Mas aonde aplicar? Eu quero que vocês peguem o dedinho de vocês e vocês apertem aqui, ó, nessa região acima do blush. Vocês vão ver que aqui tem um ossinho. Esse ossinho chama osso zigomático. Ele faz um C no nosso rosto. Ele começa aqui da sobrancelha e ele vem em direção à nossa bochecha. É aqui, nesse formato de C, aonde você vai aplicar o seu iluminador. Vocês podem aplicar com o pincel ou direto com o dedo. Eu gosto de vir aplicando com o dedo, porque eu consigo ter um controle melhor ali da onde eu vou aplicar o meu iluminador. Então, eu vou vir aqui, ó, bem acima, ó,
do meu iluminador. Aliás, do meu blush, ó. Vou vir dando batidinhas, tá vendo? Pode ver, ó, que ele já dá aquele arzinho, né? Aí eu venho, ó, só esfumando ele pra tirar o excesso mesmo. Olha o glow, né? Que já traz pra minha pele. E pode ver que ele estoura só onde eu quero. Vou passar aqui do outro lado também, junto com vocês, ó. Gosto de passar também aqui no topo do meu nariz, bem em cima, assim, só pra dar uma realçada aqui, ó. Posso fazer movimentos circulares. E aqui assim, ó, eu vou dando batidinhas. Ó, como já traz um viço, né, pra nossa pele, um glow. E gosto também de passar aqui em cima, bem no arco do cupido, que é pra trazer um pouco mais de volume para os nossos lábios. Ó. Dessa maneira aqui, ó. Olha como ele traz um volume, né? Mas calma que não vai ficar assim. A gente ainda vai passar o batom, vamos fazer outras coisas aqui. Então, não se preocupem. Agora, nós vamos para a bruma fixadora ou água termal. Mas por que esse passo é tão importante? Aqui na nossa pele, nós passamos pó, blush, contorno, iluminador. E a bruma serve para derreter esse aspecto de pó e fazer com que a nossa maquiagem tenha uma durabilidade maior. Quando vocês forem fazer a finalização com a bruma ou a água termal, mantenha uma distância de no máximo 30 centímetros do rosto e vocês vão borrifar até o rosto de vocês ficarem úmido. Enquanto o rosto tá úmido, vocês vão ficar bem quietinha, vocês não vão ficar conversando, vocês não vão fazer careta, porque seu rosto vai estar úmido e se você fizer qualquer tipo de expressão, vai ficar marcado. Pode usar também um leque ou um ventiladorzinho também para ajudar a secar. Como eu não tenho, eu peguei aqui a tampa de uma Tupperware só para abanar e ajudar a secar. Então, vou fazer aqui esse processo com vocês e vou ficar bem quietinha para não ficar com nenhuma marcação no meu rosto. Vocês podem reparar que ele tira todo aquele aspecto de pó, de maquiagem pesada, ele devolve a naturalidade do seu rosto, e olha que lindo que fica, gente, fora que ele vai proteger e vai ter uma durabilidade maior na sua maquiagem. Então é muito importante que vocês façam essa finalização, ou com uma bruma fixadora, ou com uma água termal, e respeitem o tempo também de secar o seu rosto, tá bom? Esse é o resultado de uma pele bem construída, sem parecer que você está mascarada, muito pelo contrário, vai realçar aquilo que já existe de mais bonito em vocês, sem pesar na pele. Se vocês seguirem direitinho esse passo a passo, tenho certeza que a maquiagem de vocês também vai ter uma durabilidade maior, do café da manhã até o jantar. Agora que a nossa moldura está pronta, vamos para a parte mais expressiva do nosso rosto, que é a sobrancelha. No próximo vídeo, vamos aprender como preencher a sobrancelha de uma forma natural, sem ficar pesada, e vamos aprender também como fazer aquele esfumado clássico que combina com todas as ocasiões. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo! Sejam muito bem-vindas de volta. E agora que a sua pele está impecável, vamos falar das sobrancelhas? Elas não servem apenas para proteger os seus olhos. A nossa sobrancelha, ela dita a nossa expressão. Então, se você fizer uma sobrancelha muito carregada, muito marcada, vai pesar no seu rosto. Mas também, se você fizer uma sobrancelha muito clara ou não preencher, vai dar aquele aspecto de rosto cansado. O primeiro passo é pentear as sobrancelhas para cima, porque aí você consegue identificar aonde tem falhas e aonde você precisa preencher mais. E fora também que vai dar aquele efeito lifting de rosto mais levantado. Gente, tem um passarinho aqui do lado cantando, então ignorem o som, tá? Para sobrancelha, vocês podem usar um lápis ou uma sombra, aquele preto meio acinzentado. Isso mesmo, não usa aquele preto totalmente preto. Eu vou mostrar a diferença para vocês. Esse daqui, podem ver que ele é um preto com um fundo meio acinzentado, enquanto esse daqui de baixo, ó, vocês conseguem reparar a diferença? Ele é um preto bem preto, aquele preto black mesmo. Caso vocês não tenham esse preto acinzentado, vocês têm só aquele preto, bem black, vocês podem pegar um pouquinho e misturar com uma cor marrom, que ele vai ficar aquele pretinho mais acinzentado, ou passar bem pouquinho, tirar o excesso assim, ó, na mão, que vai ficar aquele pretinho mais clarinho, tá? Vocês vão vir com esse pincel chanfrado, próprio para fazer o preenchimento de sobrancelha. Vocês podem ver que ele começa maiorzinho aqui, ó, e aqui ele vai diminuindo o tamanho dele. Ele é tipo um língua de gato. Aí eu gosto de fazer isso aqui, ó. Dar uma leve pressionada nele, ó, apertar para os pelinhos ficar todos juntos. E na hora de eu fazer o meu preenchimento, ele fica bem certinho, tá vendo, ó? Ele vai ficar bem fininho na pontinha dele, ó.
Eu vou vir corrigindo do meio da minha sobrancelha pro final e sempre jogando para cima, para ficar aquele efeito lifting e ficar aquele efeito de pelinhos natural da sua sobrancelha, sem parecer que você desenhou a sobrancelha, sem ela ficar pesada, marcada. Aqui nessa partezinha do nosso arco, você pode sim fazer uma marcação bem de leve, tá? Nada muito pesado, nada muito carregado, que é só para ressaltar aqui, ó, o nosso arco, tá? Ó, uma coisinha bem só para voltar à cor natural, porque a gente passou base, passou pó, então ela acaba meio que dando uma apagada mesmo. Aí aqui assim, ó, e continuo jogando para cima, ó. Para cima e pro lado, tá? Olha a diferença que já vai dando de uma sobrancelha para outra sem ficar pesada. E depois, só com a sujeirinha do pincel mesmo, não precisa colocar mais produto. A gente vai vir preenchendo essa partezinha aqui da frente, ó. Vou fazer uma risquinha e vou vir jogando para cima, ó, para ficar aquele efeito de pelinho natural. Para ficar um acabamento mais natural também, vocês podem vir, ó, penteando. Porque aí essa sombra vai entrar em todos os pelinhos e vai preencher todas as falhas. Olha a diferença de uma sobrancelha preenchida e a outra não, mas sem pesar o olhar. Tá vendo que não dá muita diferença de cor? É só para dar um preenchimento ali, porque como eu falei, a gente passou base, passou pó, então ela meio que dá uma apagada e a gente precisa ressaltar de novo a nossa sobrancelha. Mesma coisa que a gente fez com contorno, com blush, a sobrancelha também precisa voltar à vida dela. E se você quiser aquele efeito mais levantado também de sobrancelha, você pode vir com um gelzinho incolor. Eu indico bastante essa aqui, Brow Easy da Ruby Rose, que é o que eu mais uso aqui. E você pode também levantar mais ainda os seus pelinhos, mas também cuidado, como ele é um gel, se pegar na sua base, vai ficar marcado. Então, é com a mão bem leve e quase não encostando na pele. É só nos fiozinhos para ele levantar e ficar aquele efeito lift. Vendo que eu não deixo nem encostar na minha pele direito. E olha como ela já dá aquele efeito, né? De brow lamination. Amo esse efeito, gente, dessa sobrancelha bem levantada. Quando eu me maquio também, geralmente, às vezes eu não preencho a sobrancelha, eu passo só ele. Só que quando eu quero passar só ele, eu quero passar meu dedo pra sobrancelha ficar bem levantada, que é uma técnica diferente, eu venho primeiro preenchendo a minha sobrancelha. Eu não passo base, a base eu vou passar depois que eu preencher a sobrancelha. Porque senão eu vou arrancar toda a base que eu passei se eu passar o produto e passar meu dedo por cima. Entenderam? Antes de começar o nosso esfumado clássico, eu vou hidratar os lábios, que é muito importante também que você faça essa hidratação antes de vir com o batom. Então, você pode passar um balme ou um hidratante, uma manteiga de cacau, desde que tragam hidratação para os seus lábios. Eu gosto de usar esse hidratante labial aqui da Nivea, eu sinto que ele super hidrata os lábios. Esse daqui é de Amora, então ele tem um fundo de cor mais rosado. Eu vou passar ele para poder fazer a hidratação, mas no final, quando a gente terminar o nosso esfumado, eu vou tirar ele e vou aplicar o batom. Olha como ele tem um fundo bem natural, bem cor da boca. Eu gosto muito de usar ele no dia a dia também, quando eu vou fazer uma maquiagem bem levezinha, que eu não quero colocar batom, eu vou e passo ele para ficar aquele efeito de boca natural, boca saudável. Ele é muito lindo. Olha que cor linda que ele fica na boca, bem natural, aquela boca com saúde. Então, se vocês quiserem fazer uma maquiagem e passar só ele, também pode. Além de bonito, vai hidratar seus lábios também. Mas se vocês quiserem um hidratante incolor que não tenha cor, o da tampinha azul, o Nivea tampinha azul, ele é incolor, ele não tem nenhum tipo de cor, tá? Então vocês podem usar ele só para hidratação mesmo. E vamos continuar. Vamos para o nosso esfumado clássico, que é um esfumado coringa, que serve tanto para o dia ou para a noite, para uma festa, para um evento mais informal. Esse esfumado aqui vocês podem usar em qualquer ocasião. E antes de vir com qualquer sombra, certifique-se de que não tem nenhum acúmulo de base ou corretivo nas suas dobrinhas para não ficar manchado. Se caso tiver, você vem com a sua esponjinha úmida, aquela que a gente usou bem no comecinho do vídeo, e vocês vão dando batidinhas, ó. Só para tirar a marcação que vai se acumulando aqui nas dobrinhas. Vamos fazer um degradê de marrom, então você vai pegar um marrom médio, que não seja nem um marrom muito escuro, mas também que não seja um marrom muito claro e que não tenha brilho, que não tenha glitter. Ele precisa ser um marrom opaco. Vamos aplicar no côncavo. Aonde é o côncavo? O nosso côncavo é esse ossinho daqui, ó. Se você pegar o seu dedo e pressionar, você vai sentir esse ossinho. Essa parte de baixo, onde o nosso olho mexe, é a pálpebra móvel. Então, nós vamos aplicar, ó, bem no côncavo. Quando você apertar o pincel, ó,
Você já vai sentir o ossinho aqui. Então, aqui você vai fazer movimentos de vai e vem. Como se estivesse limpando um para-brisa. Ó, vai, vem, vai e vem. E cuidado para essa sombra não subir muito, não pegar aqui na sua sobrancelha. Ela precisa de um espaço entre a sobrancelha, a pele e a sombra. Outra coisa também sobre pincéis. Quanto maior o pincel, maior o esfumado. Então, se você quer fazer um esfumado bem pequenininho ou um esfumadinho de raiz, você usa o pincel menor. Quando você quiser fazer um esfumado maior, você usa um pincelzinho com as cerdas maiores. Com o pincel um pouquinho menor, eu vou vir com um marrom mais escuro, mais fechado. E esse marrom eu vou passar no meu olho em formato de V, deitado, assim, ó. Tá vendo? Aqui assim. Desse jeito. Olha a profundidade que ele já vai dando no olhar. E não se preocupem em ficar marcado. A maquiagem ela é uma construção. Então é normal que fique marcado no começo enquanto você aplica o produto, mas não esqueçam de esfumar, para não ter ali um começo e o fim da sua sombra. Ela precisa se fundir ali na sua pele e fazer aquela transição de cores entre os marrons. Se você tiver dificuldade para esfumar a sombra com aquele pincel que você aplicou, vem com um pincel limpo, que seja do mesmo tamanho, e aí você vem esfumando só as bordas, ó, só com movimentinhos ou varrendo, assim, ou movimentos bem leves de vai e vem, somente nas bordas, para tirar toda a marcação. Olha como ele já vai ficando aquele acabamento mais natural. Tá vendo que aqui tá bem marcado? E aqui, ó, eu já consigo ter um acabamento mais natural dessa sombra. Aqui no cantinho externo, você pode vir com uma sombra mais clara ou com um glitter. Eu vou passar uma sombra branca, opaca, mas vocês podem optar também por uma sombra com glitter, ou um glitter solto, ou um pigmento. Nessa hora, eu gosto de vir aplicando com o dedo, porque aí eu consigo concentrar a sombra só nas áreas que eu quero. Então, eu vou vir aqui, ó, do meio pro finalzinho aqui, ó, bem no comecinho do meu olho. Aí eu vou dando umas batidinhas assim. E olha que sombra linda que estamos construindo. Fala se essa sombra aqui não é um clássico que você pode usar em todas as ocasiões. Para dar uma levantada aqui no nosso olhar e ficar mais ainda com o efeito lifting, eu gosto de vir aplicando um pouquinho do iluminador aqui, ó, abaixo da sobrancelha, só nessa parte arqueadinha aqui, ó. Olha como ele já traz, né? Um efeito mais lifting e fora que dá uma preenchida aqui embaixo também. Agora vamos vir com a nossa máscara de cílios e eu vou ensinar para vocês como aplicar. Vocês não vão aplicar somente aqui assim nas pontinhas. Não, vocês vão pegar direto da raiz, olhando para baixo e fazendo esse movimento aqui de zigue-zague para poder pegar todos os pelinhos, tá? E você conseguir alcançar todos os pelos com a máscara. Esse movimento de zigue-zague e sobe. Tem pessoas que não gostam de passar máscara na parte de baixo aqui dos cílios. Se você não quer passar máscara preta, black, você pode passar máscara incolor. Ou pode vir com a máscara preta também, bem assim. Ó, você vai olhar assim pra cima e vai vir aplicando. Bem pouquinho, que é só pra voltar as cores dos cílios mesmo. E como a gente passou corretivo aqui, ele meio que dá uma apagada, né? Aí a gente vai vir, ó, só pra voltar a cor natural dele. Meninas, agora que nossos olhos já estão destacados, temos dois caminhos. Se você quer uma maquiagem para o dia, eu te aconselho a passar um batom mais claro, um batom nude, um batom rosinha. Mas se a ocasião for para noite, vocês podem sim optar por um batom vermelho, um batom roxo, um batom mais escuro. Lembrando da regra, olho tudo, boca nada. Boca nada, olho tudo. Então, quando você pesa mais no olho, a boca ela tem que estar um pouco mais leve. Ou se você tiver com o olhinho mais leve, você pode pesar sim um pouquinho mais na boca. Lembrando que menos é mais. Já tirei o meu hidratante labial e é muito importante que você tire todo o excesso, principalmente se você for passar um batom mate. Porque se tiver resquícios de balme ou hidratante labial, eles são meio oleosos, então vai acabar derretendo o seu batom e ele não vai ficar mate, não vai entregar aquilo que ele promete. Vou fazer o meu contorno labial junto com vocês. Peguei meu lápis marrom, mas vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. E eu gosto de destacar bastante aqui, ó, o arco do cupido, que é essa partezinha maior aqui dos nossos lábios. Aliás, mais alta.
E eu sempre começo, ó, do centro da boca para as extremidades. Feito o nosso contorno, agora vamos esfumar ele. Vocês podem usar os dedos ou algum pincel chanfrado também. Geralmente eu costumo esfumar com os dedos, assim. Só dando batidinhas, só para tirar a marcação mesmo. E vou aplicar esse batom aqui mais nude, mais cor da boca. Mas vocês podem passar a cor de batom que vocês quiserem. Vocês sentirem que o contorno deu uma apagada, volta com o lápis e realça aquele contorno sem deixar marcação. Olha que linda essa boca bem nude, bem cor da boca mesmo. E se vocês quiserem mais volume para os seus lábios, vocês vêm com um gloss e aplica bem no centro da boca. Dá aquele efeito mais volumoso. Olha que lindo que fica e dá aquele efeito de lábios mais volumosos, bem hidratado, bem preenchido. Ó. E eu vou passar uma outra cor de batom para vocês verem que é uma maquiagem coringa. Então, a cor de batom que você aplicar vai ficar bonito. Como eu quero um batom agora para uma ocasião à noite, eu trouxe esse contorno mais pro centro da minha boca e deixei ele um pouquinho mais escuro, mas vou esfumar também. Sempre dando batidinhos. Feito isso, eu vou vir com um batom um pouquinho mais escuro. Esse batom aqui da Chocopum, ele é um tom meio avermelhado, meio rosado. Vou passar ele para vocês verem como é uma maquiagem clássica e que combina com todos os tipos e cores de batom. E olha como fica lindo com um batom mais escuro. Como eu falei para vocês, é uma sombra clássica que se adapta com várias cores de batom. Então, se você saiu com essa maquiagem para o dia, mas também quer usar para a noite, é só trocar o batom. Ou se quiser também dar mais profundidade no olhar. Aqui onde a gente passou a sombrinha marrom, vocês podem vir com uma sombrinha preta, dando aquele esfumadinho bem leve também, que vai trazer mais profundidade para o seu olhar. É uma maquiagem coringa, gente, que se adapta para todas as ocasiões. Agora, soltem o cabelo de vocês. Coloquem acessórios e façam muitas fotos e vídeos comparando o antes e o depois. Bom, meninas, chegamos no final da nossa aula e saber que vocês estão se transformando e criando confianças em aplicar cada produto é a melhor parte do meu trabalho. E lembre-se que a maquiagem não é para esconder quem você é, e sim para destacar sua melhor versão. Maquiagem é prática e prática nos leva à perfeição. Então não tenham medo de reproduzir essa maquiagem quantas vezes forem necessárias. E na próxima aula vamos aprender juntas a fazer o tão temido gatinho, que eu sei que é a dificuldade de muitas pessoas hoje em dia na maquiagem. Vamos falar também sobre aplicação de cílios postiço, formato de cílios e formato dos olhos. Então não perca a próxima aula e eu vejo vocês